Dentre todos os sentimentos passíveis a nós, seres humanos, com certeza a solidão é um dos que mais são discriminados. A grande maioria das pessoas abomina o simples fato de se sentirem sozinhas, estarem solitárias, não terem com quem compartilhar. Mas para um artista visual baiano, a solidão virou arte. Eu estou falando do Kaique Costa. Kaique, primeiro de tudo, antes da gente falar um pouquinho sobre a sua exposição, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua interpretação sobre a solidão. O que isso significa para você? Bem, a solidão, para mim, significa estar consigo mesmo, né, e você se conhecer profundamente, né, estar com seus pensamentos, entender como você é, né, e, a partir daí, conseguir estabelecer uma relação mais íntima com as pessoas, uma relação de fato, né. Esse debate ele é muito acalorado nos dias atuais, inclusive, vamos mostrar aqui, né? A hipertecnologia a qual a gente está inserido, a velocidade que a informação chega, existe muito esse debate de que as pessoas elas estão cada vez mais solitárias. E aí você teve uma ideia lá em 2019 que trouxe um desafio para algumas pessoas. O que foi essa ideia? Bem, eu passei por uma experiência de solidão, que foi uma experiência longa de 6 anos, e, a partir dessa experiência, eu tive a ideia de trocar mensagens com pessoas, né? Até para entender o que se passava comigo e também entender o que é esse sentimento nesse mundo de hoje, nesse mundo acelerado, de troca de mensagens instantâneas, de imediatismo, né, que é promovido pela própria tecnologia. Então, eu anunciei, publiquei nos jornais, nos classificados, o Sinto-me Só, Escreva-me Carta de Amor, que leva o título da exposição. E aí chegaram mensagens, chegaram cartas, e eu comecei a conversar com essas pessoas, sempre tendo a solidão como um mote. Isso foi assim, começou como algo pessoal, né, que eu precisava para poder entender o que se passava em mim, além da terapia que eu fazia. E depois veio a ideia de expor, né, de transformar isso em arte. É isso que a gente está mostrando aqui agora. Inclusive, os encartes estão aqui na exposição que está acontecendo no Museu de Arte da Bahia, o MAB. Olha aqui, ó, se a gente olhar, isso é uma página de classificados do dia 4 de agosto de 2019. E aqui, Sinto-me Só, Escreva-me Carta de Amor e a sua caixa postal. Foi um desafio pessoal para você, né? Sim, sim, muito grande. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu sempre levava muito para uma tristeza, para uma melancolia, e hoje a gente tem uma mania de dizer que tudo é um problema de saúde, é uma doença, ou é depressão, né, ou é algum problema psíquico. E, às vezes, é só mesmo uma solidão que está passando e que você não está conseguindo transformar em algo positivo, porque a solidão é um sentimento comum que todo mundo passa várias vezes na vida. E a gente precisa falar sobre ele para poder acabar com esse tabu e as pessoas transformarem a solidão em algo realmente assim que é estar consigo, é entender que você precisa ser só para você estar com os outros. Com certeza. E claro que depois que você lançou esse desafio, vieram algumas surpresas, né? Por exemplo, uma das primeiras cartas que você recebeu não foi interpretada ali da forma que você imaginava, né? Veio com uma conotação diferente. É interessante que isso deflagra, isso fala muito do tempo que a gente vive, né? Então eu fiz um anúncio no jornal pedindo carta, né? E eu recebi mensagens, né? As primeiras delas com conotação, assim, uma interpretação muito sexual, né? De pessoas que pediam um relacionamento amoroso, um relacionamento sexual. E sempre mandando o e-mail ou o telefone, ou seja, sempre querendo algo mais imediatista, que era justamente o oposto daquilo que eu buscava. Porque, na minha experiência, eu sempre tinha como muleta o celular e seus aplicativos de comunicação, né, que são instantâneos. E eu nunca tirava nada dali, não acontecia nada ali, né? Pelo contrário, me afundava mais ainda na solidão que eu estava. Certeza, mas aí depois, claro, de ter recebido essas cartas, também vieram as gratas surpresas. E você estava me contando daquela ali, vamos ali mais perto para a gente mostrar. Aqui a gente está acompanhando a um pouquinho da exposição, e essa carta aqui foi uma surpresa para você, né? Por quê? Sim, porque foi muito singela, né?
isso aqui tem muito da pessoa que me mandou, né? Ela praticamente se doou para escrever algo tão simples, né? Ela escreveu num bilhete, assim, foi um bilhete, né? Não foi uma carta, em papel reutilizado, né? E dizia: quero saber um pouquinho mais de você, lembranças, um abraço e um coração feito à mão com glitter. Isso é uma coisa assim muito bonita, né? Não tem emoji que substitua um recado desse, né? Com certeza, com certeza. E no mundo atual, contemporâneo, como a gente vive, né, que foi o que a gente, inclusive, trouxe mais cedo, da hipertecnologia, o mundo está conectado, a informação chega em tempo real. Às vezes, você dispor ali de um pouco de tempo para fazer algo, pensando em alguém, compartilhando ali um mesmo sentimento, uma mesma dor, é simplesmente raro. Algo que a gente tinha muito antigamente e que vem se perdendo aos poucos. Seu olhar está mais voltado para isso também? Sim, com certeza. Tem até uma obra que é um desdobramento, né, durante as trocas de cartas, os sentimentos que emanavam dali, né, aquilo que eu obtinha, eu transformava em outros objetos. E um deles justamente fala disso, né, que é aquele busto anônimo ali com recortes de jornal. Então, fala muito do mundo informacional que a gente vive, né, enfim, desse calhamaço de informação que chega a todo momento e ao mesmo tempo, né, a gente em contato permanente com outras pessoas, 24 horas por dia, conectados, e a gente ainda se sentindo só e anônimo, né, no meio dessa multidão que está lá nas redes. Para quem se sente assim, como você, como tantas outras pessoas, e quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, vou pedir para Marcos Fábio mostrar para a gente, porque são várias obras, são recortes de tudo isso que você viveu, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da exposição. É a realização pessoal de um trabalho que começou lá atrás como um desafio e que hoje está materializado aqui dentro do MAB, né? Isso, justamente. Hoje eu coloco essa minha experiência em diálogo com outras pessoas, né, para que elas também coloquem as experiências dela. E tem até um espaço para que elas realmente se expressem e coloquem na parede uma mensagem ou o que elas quiserem, né? Então, a partir desse, né, eu transformei essa minha experiência em algo que eu pudesse também colocar para os outros. Então, deixa de ser algo somente meu agora e eu passo a compartilhar com as pessoas. Certeza. E para quem quiser compartilhar, até quando vai a exposição, como é que funciona todo o processo para vir aqui conhecer a sua obra, perdão. Então, a exposição ela começa a visitação hoje, dia 7, às 13 horas, no Museu de Arte da Bahia, aqui no Corredor da Vitória, e vai até o dia 21 de janeiro de 2023, sempre de segunda a sexta, das 13 às 18, sábados, domingos e feriados, das 13 às 17. Feito. Para você que valoriza a solidão, para você que entende que esse é um processo importante para o nosso desenvolvimento como ser humano, afinal de contas, hoje se atrela muito à felicidade, né? Os sentimentos altivos são os mais importantes. E a verdade não vai bem por aí. A gente precisa viver toda uma gama de processos para entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e a sua exposição traz bem essa reflexão para todos nós. Então, prazer te conhecer. E para você aí de casa, aproveita, as datas já foram passadas, vem aqui no MAB para conhecer um pouco mais sobre a solidão.